Boa noite mais uma vez, graça e paz. Bom estarmos juntos para adorar o seu nome. Vamos para o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 3. Estamos expondo esta carta. Fiquemos em pé reverentemente. Eu vou ler do verso 1 ao de número 17, meus irmãos acompanham em silêncio. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é vós, é sagrado. Amém. Senhor, ilumina os nossos olhos, vem nos abençoar e dar capacidade para pregar a tua palavra, pois ela é santa, justa, perfeita. Nós pedimos que o Senhor tenha compaixão de todos nós, que sejamos homens e mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que prestem atenção em tua palavra, mas isso só pode ser feito pelo teu Espírito Santo. Usa-nos para o louvor do teu nome, para a edificação do teu povo, Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Eu quero falar com vocês hoje sobre a cruz e o sectarismo, que está muito evidente nesses textos que nós acabamos de ler. Quando olhamos para o texto que acabamos de ler à primeira vista, parece que o argumento que Paulo havia começado no capítulo 1, verso 10 e verso 13, sobre os irmãos estarem dizendo que um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cristo, parece que estava e ficou no meio do caminho perdido esse assunto. E do verso 17, capítulo 1, até o capítulo 2, verso 16, parece que Paulo havia esquecido desse assunto, mas esse extenso assunto de Paulo sobre a sabedoria de Deus, que é a cruz de Cristo, é, na verdade, uma questão que para ele precisa ser tratada. O que está acontecendo é que a igreja está em jogo, mas não somente a igreja, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria que eles estão aqui buscando agora, na verdade, tira do evangelho, meus irmãos, a finalidade quanto ao seu poder.
E essa busca deles por uma sabedoria que está fincada nas boas novas de Jesus Cristo levava à divisão dentro da igreja, que era a sabedoria que eles buscavam dos retóricos de sua época. Sabedoria do mundo. Por isso Paulo faz uma transição de um argumento sobre a natureza do evangelho e o significado da verdadeira sabedoria para o outro, sobre a divisão em nome de seus líderes. Mas esse parágrafo, ele é muito mais do que uma transição, ele é uma parte integral do que Paulo já estava argumentando sobre a sabedoria da igreja, que é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a sabedoria na cruz, ou da cruz, nesse ponto, fala sobre ter o Espírito Santo em sua própria vida, e não uma vida ou uma igreja dividida. O pensamento paulino, tudo isso faz parte do evangelho e está bem estruturado em sua mente, em sua cabeça. O problema são os coríntios, que pensam que são pneumáticos ou pessoas do Espírito, quando na verdade são totalmente diferentes, isto é, são pessoas divididas dentro da igreja. O apóstolo Paulo está confrontando a igreja de Corinto, ele confronta mesmo. Ele está, meus irmãos, afirmando de maneira categórica que eles não estão vivendo como pessoas do Espírito Santo, que têm o Espírito, mas como pessoas carnais, ou seja, como simples seres humanos, como pessoas naturais, que não têm o Espírito. Vocês estão se comportando dessa maneira, é o que Paulo está dizendo. Porém, nós devemos lembrar que Paulo não está sugerindo aqui categorias de cristãos, nem níveis de espiritualidade. Ele não está fazendo isso aqui. Nem está dizendo que um é salvo e o outro está perdido. Ele também não está fazendo isso aqui. Ser um ser humano não é o problema. Aliás, todos os seres humanos são imagem e semelhança de Deus, nós sabemos. A questão é se comportar como ser humano, se comportar como um homem natural, uma vez que nós temos o Espírito Santo de Deus. E que não houve, parece, nenhum tipo de transformação. É isso que Paulo está combatendo. Diretamente falando, o apóstolo está dizendo que eles estão vivendo como pessoas que não têm o Espírito Santo. Paulo está sendo aqui, meus irmãos, irônico, e muito irônico, porque a acusação que Paulo faz a eles, primeiro, foram eles que fizeram o apóstolo Paulo. Eles disseram que Paulo só dava leite para eles, que Paulo não tinha a retórica de Apolo, que Paulo não tinha a retórica dos gregos filósofos, e que o que Paulo estava dando a eles era leite, leite realmente. Que ele não era muito espiritual como nós somos. É isso que eles estavam dizendo de Paulo. Então o apóstolo afirma o seguinte: pare com isso. Quem é do Espírito deve simplesmente parar de se comportar de maneira como vocês se comportam, como criancinhas, pessoas imaturas. Então, dentro desse sectarismo, dessa separação que existe aqui na igreja de Corinto, esse sectarismo ele revela uma vida espiritual imatura. É o que está descrito do verso 1 ao verso 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo a carne? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Embora, meus irmãos, Paulo estivesse para repreender esta igreja, e ele está fazendo isso, como nós falamos acima, nem por um momento Paulo pensou que eles não eram cristãos. Paulo não pensou nisso. Eles tinham o Espírito de Cristo Jesus, porque Paulo disse isso no capítulo 2. E Paulo chama aí no verso 1 eles de irmãos. Então eles tinham o Espírito de Deus, eles eram salvos.
Mesmo o apóstolo Paulo dizendo que eles tinham o Espírito Santo de Deus, a fala de Paulo aqui é espantosa. Se nós prestarmos atenção e nos determos. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, isto é, como aqueles que têm o Espírito de Deus. Em vez disso, Paulo se dirige a eles como carnais. A palavra que Paulo costumeiramente usa para carnal é sarx. Mas aqui ele usa outra palavra. Ele usa sarkinos, que é o equivalente no latim a carnal. Por isso que muitas vezes, ou muitos irmãos chamam crente carnal. Mas a pergunta é, será que existe mesmo, à luz do texto, crente carnal? Será que essa expressão com relação a dizer crente carnal, ela existe à luz da palavra? Quero verificar alguns pontos para compreendermos melhor isso. Primeiro, a expressão crente carnal ela é enganosa. A palavra carnal tornou-se sinônimo para muitos dentro da igreja de pecado sexual. No ponto em que nós estamos, Paulo não faz nenhuma crítica a crentes por pecado de lascívia ou conduta sexual imprópria. À luz do texto, ele não faz essa repreensão. Segundo, a palavra sarkinos em si mesmo significa feito de carne, ou seja, meramente humano, pessoa humana. A mesma palavra ela é encontrada na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 13, quando Paulo diz que na nova aliança a lei de Cristo está escrita não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Isto significa dizer, nos corações de carne, nos corações dos seres humanos, em todos aqueles que creram no Senhor. E sua vida humana, na sua vida humana está escrito a lei do Senhor por causa do Espírito Santo de Deus. Em 3:1, o apóstolo estava sendo claro e duro ao mesmo tempo. Porque ele estava dizendo que não podia falar àqueles crentes como espirituais, ou seja, pessoas que tinham espírito, mas que se dirigia a eles como carnais, pessoas que não tinham espírito. Isso é duro mesmo. O pastor se levantar no púlpito e dizer, eu não posso falar com vocês como espirituais, embora vocês tenham espírito, mas como carnais, ou seja, povo mundano. Veja que dor para quem tem a sensibilidade do que é a palavra de Deus. Portanto, embora, por um lado, Paulo acreditasse que seus leitores possuíam o Espírito Santo de Deus, ele os chamou de irmãos, nós o vimos. Por outro lado, ele sentiu que não podia falar com eles como pessoas que tinham o Espírito Santo do Senhor. E essa foi a razão porque ele teve de repreender todos eles pela conduta que eles estavam vivendo. Nós precisamos entender que eles diziam que Paulo só dava leite a eles, pensando que eles eram crianças. E Paulo taxativamente diz, vocês são crianças. Vocês são meninos em Cristo, porque ainda não aprenderam a crescer à luz da palavra de Deus. Por isso que no verso 2 diz, eu dei leite a vocês para beber e não dei alimento sólido. Porque ainda vocês não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Então o apóstolo usa o argumento deles em forma de antítese para chamar a atenção da igreja. Por exemplo, veja o que ele usa. Eu não pude falar a vocês como pessoas maduras, mas como criancinhas. Eu não pude dar alimento sólido a vocês, mas eu dei leite a vocês. Na verdade, a igreja de Corinto estava dizendo isso do apóstolo Paulo, repito, e Paulo usa exatamente essa forma que eles estavam acusando Paulo para acusá-los, para que eles pudessem entender que realmente eram eles que estavam andando não em conformidade com a palavra do Senhor. Paulo, para eles, não era tudo isso. Foi Paulo que plantou a igreja. Paulo não tinha, repito, a retórica dos gregos. Paulo não se utilizou desse artifício, apesar dele ter.
porque ele via o evangelho muito mais além do que essas coisas. Então o apóstolo usa da própria fala deles para acusá-lo. E o pior de tudo é que ele diz: olha, vocês são imaturos porque vocês são cheios de ciúmes. E o que existe no meio de vocês é contendas. No verso 3. E no verso 4 ele diz: vocês estão divididos, dizendo que um é de Paulo, outro é de Apolo. Que é isso que está acontecendo entre vocês. Vocês estão andando como pessoas mundanas. Terceiro entendimento, essa imaturidade, meus irmãos, era algo pelo qual eles teriam de prestar contas. Paulo considerou essas pessoas de Corinto responsáveis por seu mundanismo. Ele deixou muito claro isso em uma pequena mudança que ele faz de uma palavra. Do verso 1, como vimos, que ele chama eles de carnais, que a palavra é sarknos, mas nas duas ocorrências depois, verso 3 e verso 4, ele muda a palavra, ele usa sarkikos. Uma pequena mudança. Se existe uma diferença de significado dessas duas palavras, meus irmãos, é esta. Sarknos são pessoas feitas de carne, são seres humanos. Mas sárquicos significa características dos seres humanos. E significa seres humanos são pecaminosos. E vocês estão agindo como pessoas pecaminosas. Isso fica muito mais claro na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, quando ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, veja, não segundo o homem, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente convosco. Ou seja, eu estou vivendo diante de vocês uma vida santa por causa da graça de Deus. Eu não tenho vivido com a sabedoria humana, com o mundanismo que vocês estão cheios dele. Paulo se comportou com a sabedoria de Deus, movido pelo Espírito Santo do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ele faz essa mudança porque Paulo diz, olha, vocês estão vivendo dentro desta igreja cheios de ciúmes e contendas. Ciúmes e contendas, brigas, rixas. E isto não é característica de quem tem o Espírito Santo de Deus, é característica de quem não tem o Espírito Santo de Deus, embora vocês tenham. Quarto, Paulo deu consistência a esta acusação que ele fez. Nós já vimos as distinções das duas palavras do verso 1 e verso 3, agora veremos a consequência desse comportamento mudando. A consequência é o que já lemos: ciúmes e contendas. Isso é característico do sectarismo, de separar-se, de ser exclusivo. Não há exclusividade no corpo de Cristo, seja local, seja em todo o corpo do Senhor, espalhado sobre a terra. Não há exclusividade. Todos são do Senhor. O impressionante, meus irmãos, é que quando Clemente de Roma escreve, já no final do primeiro século, Paulo escreveu aqui mais ou menos entre 55 e 56 essa carta. Clemente de Roma escreveu lá no finalzinho do ano 100. E ele escreve a esta igreja de Corinto e ele faz a mesma acusação que Paulo fez. Ele diz que esta igreja, ele faz repreensões de problemas que existem aqui congregacionais e ele diz assim: há entre vocês ciúmes, inveja e contendas. Meus irmãos, depois de 50 anos, a igreja estava se comportando do mesmo jeito. Se fosse em outro tempo, ou em nosso tempo, melhor dizendo, Paulo seria contado como aquele pastor que não teve sucesso. Sucesso pastoral, em alguns casos, não está na quantidade de pessoas que abraçam o ensino pastoral.
Muitos abraçam pastores que estão no erro. Outros pregam a verdade das Escrituras e não se arrependem. O sucesso pastoral está, como nós sabemos, na fidelidade do pastor à palavra de Deus. Fidelidade às Escrituras. Se Deus quiser abençoar a igreja, Ele abençoa, e louvado seja o Senhor por isso. Mas nós dependemos nesse crescimento do Senhor, como iremos ver mais à frente. Paulo faz uma pergunta retórica, desejando que os irmãos respondam de maneira positiva. Ele diz no verso 3, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? A presença do Espírito Santo não faz nenhuma diferença na vida de vocês? É isso que Paulo está dizendo. Abandonem a vida mundana. Abandonem a vida natural de pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho que transforma. Andem conforme as orientações do Espírito Santo de Deus. Eles estão andando de maneira mundana quando usam um slogan. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Então eles são corrigidos pelo apóstolo porque estão tendo um conceito totalmente diferente do que seja uma liderança bíblica. A liderança segundo a palavra. E por esta razão, Paulo vai corrigi-los mais uma vez, quando ele escreve do verso 5 ao verso 17, para fazer com que eles entendam, compreendam o que é uma liderança de uma igreja. Por isso que o sectarismo ignora a liderança da igreja. Quando há divisões, contendas, ciúmes, isto ignora a liderança da igreja. É o que está descrito do verso 5 até o verso 17. E nesse contexto, Paulo, meus irmãos, formulou o seu argumento. Ele está retratando a duas analogias. Duas. Uma ele traz da agricultura, a partir do verso 5 até o verso 9, e outra da arquitetura, do verso 9, parte B, até o verso 15. E ele acompanha essas duas analogias com uma pergunta retórica poderosa para que a igreja caia em si. Primeiro vamos à analogia da agricultura. Está descrita aí do verso 5 até o verso 9. Paulo diz: quem é Apolo e quem é Paulo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Muito bem. Nesse contexto, Paulo formulou, meus irmãos, seu argumento retratando duas analogias, da agricultura e da arquitetura, como eu já disse a vocês. Então, a primeira analogia é da agricultura. Depois dele ter repreendido os cristãos de Corinto pela imaturidade espiritual, ele agora está contestando eles pelo apego faccioso a líderes humanos específicos. Vocês não estão sabendo o que é uma liderança de igreja. Como é que a liderança da igreja precisa ser vista? Então, Paulo julgou necessário dizer algo a respeito de como líderes deveriam ser vistos na igreja. Aí Paulo responde. Pergunta primeiro, quem é Apolo? E quem é Paulo? Aí ele responde. E ele responde de maneira simples, mas devastadora, dizendo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Está aí no verso 5. Os líderes cristãos são, em primeiro lugar, servos. Servos, e nesse contexto, servos de Cristo, e não da igreja. Nesse contexto. Os servir
se realiza, meus irmãos, conforme o que o Senhor, diz o texto, concedeu a cada um. Que Deus deu a cada um. Além disso, eles são chamados especificamente de servos de Cristo na primeira carta, nesta que estamos, capítulo 4, verso 1. O Senhor Jesus mesmo designou cada um pastor a sua tarefa. E Paulo está dizendo que pelo fato de Deus conceder a cada um a sua tarefa, não é justo a igreja julgar cada líder comparando com outros. Não é justo vocês comparar pastor Pedro Júnior com Augusto Nicodemos, né? Isso não é justo. E eu sei que vocês não irão fazer isso. Mas em muitos lugares, contextos, há pessoas que fazem comparações. Ah, mas o pastor que saiu daqui, ele fazia assim. O pastor que estava aqui, ele fazia desse jeito. Aquele pastor daquela outra igreja, ele caminhava desse jeito, ele caminha desse jeito. Por que o Senhor não faz assim? Porque o Senhor concedeu a cada um o dom conforme ele tem. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Esses servos não obtiveram seus status por ambição de dons naturais, meus irmãos. Como se o mundo desse a eles. Mas foram designados pelo Senhor, cumprindo as responsabilidades que lhe foram confiadas. Eles se tornaram os agentes que trouxeram a igreja de Corinto à fé, servos de Cristo por meio de quem? Crestes. Agora Paulo apresenta a analogia extraída da agricultura em uma grande fazenda. Talvez uma pessoa plante a semente, a outra regue, mas só quem pode dar o crescimento é Deus. Isto nos ensina que acumular o semeador de louvores impróprios e exclusivos significa ter uma percepção muito limitada sobre liderança. Elogiar somente aqueles que fazem a irrigação e esquecer daqueles que semearam significa ser míope. Nem eu, nem vocês podemos exaltar quem plantou, nem tampouco exaltar quem colheu, mas exaltar a Deus, que deu o crescimento. Todos foram fundamentais. Agora eu quero lhes dizer que ninguém colhe se não tiver plantado de maneira firme. O crescimento da igreja só vem por uma plantação fiel às Escrituras. Quando alguém plantou, e aquele que rega, biblicamente, colheu. Mas os louvores pertencem ao Senhor. Somente a Ele. Não há mais ninguém. Embora os trabalhadores sejam encarregados de diferentes tarefas, o texto diz que eles são um. A tradução NVI diz o seguinte: eles têm um só propósito. Nenhum dos deveres dos trabalhadores tem importância independente. É na agregação de tarefas coroadas pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que faz as coisas crescerem, que por fim chega-se a uma colheita. Sem dúvida, cada servo receberá o seu galardão, diz o texto, segundo o seu próprio trabalho. Paulo não queria negar a importância da fidelidade e do empenho individual. Mas, no que diz respeito à grande tarefa, as mãos, fazer as coisas crescerem e trazê-las à colheita, é importante levar em conta o quadro todo, o ambiente todo. Porque o texto diz, somos cooperadores de Deus, diz o verso 9. Afirma Paulo. O apóstolo não estava dizendo que ele
Apolo, outros cooperadores, e Deus estava no mesmo nível. Não está dizendo isso. Pelo contrário, Paulo estava afirmando que ele, Apolo e qualquer outro cooperador eram apenas colegas de trabalho. Serviam na mesma obra, possuídos e usados pelo mesmo Deus. A expressão Deus, neste versículo, ela é possessiva. De Deus. Somos cooperadores, disse Paulo, do Senhor. É claro que, no caso de Paulo, ser servo de Cristo e um dos cooperadores de Deus significa a mesma coisa. Todo o âmbito da analogia se torna muito claro quando o campo que representa a igreja de Corinto pertence a Deus. Porque o texto diz, lavoura de Deus sois vós, meus irmãos. A igreja não é de Pedro Júnior. O povo não é meu, a igreja não é minha, mas é do Senhor. É o que o texto está dizendo. O povo de Deus pertence a Ele mesmo. Somente a Ele. Deus é o dono do campo e o dono dos trabalhadores. Ele atribui aos trabalhadores as suas tarefas e somente Ele pode fazer a semente crescer. Isso é interessante. Interessante percebermos a distinção que Paulo faz entre cooperadores, que somos, e a igreja sois vós. Essa distinção fica muito mais clara na outra analogia, que é a analogia da arquitetura, que ele vai fazer agora. Que está aí no verso 9, parte B, até o verso 15. Veja o que ele diz, Paulo. Edifício de Deus sois vós. Final do verso 15. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque esta está sendo, melhor dizendo, revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um. O próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, se sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. O final do verso 9 é uma transição da lavoura de Deus para o edifício de Deus. Uma vez mais, é mantida a distinção entre crentes e líderes aqui no texto, neste ponto. Os crentes são edifício de Deus e os líderes são os construtores. Então, o ensino geral desta analogia, especialmente em sua primeira parte, é a mesma analogia anterior. Nós a entendemos melhor se nós lembrarmos do processo de construção lento que era o tempo em que as catedrais eram construídas, o tempo em que as igrejas eram construídas no tempo de Paulo, porque algumas catedrais foram construídas séculos. Outras, no tempo de Paulo, claro que não era catedral como na Idade Média, mas foram construídas décadas, lugares onde os irmãos se reuniam. O que Paulo está dizendo, portanto, é um construtor lançava o alicerce, mas pelo tempo outros completariam a edificação, porque aquele que lançou o fundamento, ou ele morria ou ele se aposentava. Então outros precisam entender como realmente é construído essa igreja, ou essa catedral, que é o povo do Senhor. O importante é o projeto como um todo. O que está implícito aqui, meus irmãos, e que Paulo fala, é tolice focalizar todo o louvor apenas em um dos edificadores, que está construindo todo o projeto.
Afinal de contas, os próprios edificadores compartilham da mesma visão e do mesmo propósito. No entanto, há dois elementos na analogia que diferenciam da anterior. A primeira é que Deus cumpre aqui um papel diferente nessas duas parábolas. Na analogia da agricultura, Deus é representado como o dono do campo que emprega os trabalhadores, é o que ele faz, e além disso, ele é louvado por aquele que dá vida, que dá o crescimento. Deus faz os cereais crescerem. Nesta analogia extraída da construção civil, não há crescimento orgânico, natural. Por isso que Deus cumpre outro papel. O papel que o Senhor cumpre, Jesus Cristo cumpre, nessa construção é de fundamento. Alicerce. Deus é o alicerce. Agora preste atenção como os líderes constroem esse alicerce. Porque o dia do Senhor chegará, provará com que material eu construí e os demais pastores construíram essa catedral, que é a igreja. O segundo elemento que distingue essa analogia da anterior, meus irmãos, é a forte ênfase colocada sobre a responsabilidade dos edificadores. Veja que duro, como é para nós que estamos aqui, meus irmãos, que vocês estão olhando para a gente. Mas não pense que essa responsabilidade é somente para os líderes, porque ela deve desembocar em vocês. Veja o que Paulo diz. Cada um veja como edifica. Meus irmãos, isso não é brincadeira. Preste atenção como vocês, pastores, estão edificando. Está aí no verso 10. Ele mesmo, Paulo, lança o fundamento como apóstolo que foi, como prudente ou sábio construtor. E ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus Cristo. Se o que está sendo construído é a igreja de Deus, então o único fundamento para que essa igreja cresça é o próprio Cristo. E este, capítulo 2, verso 2, crucificado. Mas onde o alicerce é Jesus Cristo e esse crucificado, há um perigo de serem usados acabamentos e materiais inferiores. Os construtores podem usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, diz o verso 12. Essa escala de valores era importante para Paulo. Ele fez distinção entre apenas dois tipos de materiais aqui. A distinção. Aquele que suporta o calor do olhar e do juízo do Senhor e aquele que não resiste. O dia do Senhor há de provar, há de peneirar tudo no final. O fogo distingue o bom do mal. Como vemos no Antigo Testamento, o fogo consome a escória, deixando o metal precioso. À primeira vista, podemos pensar que ouro, prata, pedras preciosas são materiais estranhos na mente de Paulo, mas talvez Paulo tenha escolhido, e ele fez isso de maneira muito específica, lembrando do templo de Salomão. Aquela empreitada que ele fez. Então, quando Paulo desenvolveu sua analogia nesse versículo, o edifício que será construído é nada mais, nada menos do que o santuário do Senhor, diz o verso 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse fogo não é o purgatório. Em nenhum momento do texto está falando sobre fogo purificando pessoas. Nenhum momento aqui. Pelo contrário, é a qualidade da obra que será revelada, do trabalho que será feito, que será revelado por meio do fogo, do olhar do Senhor. Então a imagem é de alguém aqui, meus irmãos, quem construiu com palha, feno? A ideia é, você construiu, e como D.A. Carson fala, a construção pega fogo. E você corre desse fogo, porque você é salvo.
Você foi salvo, podemos dizer e usar uma linguagem como preá numa coivara. Você correu do fogo. Você escapou disso. Mas o que você construiu foi embora. Porque não construiu com base no que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Jesus Cristo e esse crucificado. Aí depois vem a pergunta retórica de Paulo. E nós já lemos no verso 16. Mas vamos ler novamente. Verso 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O apóstolo escreveu exatamente isso. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo quer nos ensinar muitas coisas nessa pergunta. A comparação do povo de Deus com o templo feito, que está aí no verso 10 até o verso 20, fica evidente na descrição específica da estrutura que foi construída. Paulo lançou o alicerce, o qual é o Senhor Jesus Cristo, e outro constrói nesse mesmo fundamento. Se alguém constrói sobre este alicerce ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, o fogo do Senhor, no dia do Senhor, vai provar tudo. O único trecho, meus irmãos, nas Escrituras, em que o alicerce de um edifício é lançado com ouro, prata e pedras preciosas, são edificados sobre o templo de Salomão, repito. Lá, eles cortaram pedras grandes e de alto valor, diz o texto, para trazerem ao alicerce do templo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, verso 17. O santuário interior, Salomão revestiu de ouro puro. Salomão revestiu de ouro puro o interior do templo, repito, capítulo 6 de primeiro livro dos Reis, verso 20 e 21. Ele também revestiu de ouro o altar, está descrito lá, os querubins de ouro, a arca também, o assoalho do templo e os detalhes nas portas do templo também de ouro. Aliás, o texto diz que foi 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, ou seja, 34 toneladas de ouro para a construção do templo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 22. Capítulo 29 de primeiro livro das Crônicas, melhor dizendo, primeiro livro, menciona constantemente ouro, prata, pedras preciosas, para serem usados em várias partes dos móveis e utensílios do templo. O interessante, além de ter Paulo tudo isso na mente do templo de Salomão, e nós hoje somos o templo para construir, Paulo se diz que é um prudente construtor, um sábio construtor. Sófos, arquitecton, está aí no verso 10. Ao estabelecer esse alicerce, o que ecoa aqui como sábio construtor, como prudente construtor, é Êxodo, capítulo 35, por exemplo, que se refere ao alicerce do tabernáculo, que homens foram cheios do Espírito Divino, de sabedoria, para ser um mestre construtor em todas as obras de um mestre construtor para o trabalho com ouro, prata e pedras preciosas. Paulo não está soltando isso ao léu. Ele tem uma teologia em sua mente. E a teologia, apesar de ser chamada em nosso tempo de teologia bíblica, estava bem estruturada na mente de Paulo. Nós somos o edifício, nós precisamos pensar como nós estamos construindo. E diante desse pensamento, à luz do texto, qual a minha ação e a ação de vocês à luz desse texto? Ou seja, qual a aplicação? E eu quero fazer algumas aqui. A primeira delas, preste atenção. A conversão genuína não elimina automaticamente a carnalidade. Paulo chama os coríntios, melhor dizendo, de irmãos e que eles estão em Cristo, mas ainda assim os define como carnais. É possível ser salvo e ainda agir de modo pecaminoso, gente. Tenhamos cuidado. A regeneração é instantânea, mas a santificação, nós sabemos, é um processo.
Em outro lugar, o apóstolo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2. Segundo, não confunda luta contra o pecado com ausência de salvação. Não confunda isso. A luta contra o pecado, muitas vezes, é sinal de que você foi salvo. De que você tem o Espírito Santo de Deus. Mas também nunca trate a carnalidade como algo normal e aceitável. Terceiro, a imaturidade espiritual se manifesta mais em atitudes do que em conhecimento. O problema dos coríntios não era ignorância intelectual apenas, mas era inveja, contendas, divisões. O fruto do Espírito aqui cai bem, porque lidar com o caráter, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O amor, principalmente, é a marca da maturidade cristã. Você pode conhecer muito a Bíblia e ainda ser imaturo em suas relações, criando conflitos e sabendo da Bíblia. Quarto, permanecer no leite, meus irmãos, é um sinal de estagnação espiritual. Paulo não critica o fato de terem recebido o leite no início, ele não faz isso. Mas o fato de ainda estarem tomando leite e precisando de somente leite. O crescimento espiritual esperado de todo crente. O escritor aos Hebreus disse no capítulo 5, verso 12 ao 14. A esta altura já deviam ensinar outras pessoas e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Deus espera progresso, mas não perfeição, mas progresso. Quinto, uma fé que não cresce com o tempo, preste atenção, uma fé que não cresce com o tempo está em desobediência silenciosa, no seu coraçãozinho aí. Se você não cresce, meu irmão, o pecado está aí no seu coração. Isso torna-se muito evidente em divisões na igreja que revela o coração centrado no homem, não em Deus. A frase "eu sou de Paulo, eu sou de Apolo" expõe orgulho espiritual e idolatria de líderes. A glória pertence somente a Deus. E Cristo não está dividido. Sexto, quando a lealdade a líderes, estilos ou tradições supera a lealdade a Cristo, a igreja está andando segundo a carne. Carnalidade faz o crente viver não como homens e mulheres maduras, mas como imaturos. Então nós precisamos ter cuidado e andarmos como nova criatura. Paulo afirma, não andeis segundo o Espírito, mas segundo os homens, Paulo está dizendo. O cristão foi chamado para viver de modo distinto do mundo. A nova identidade deve produzir nova conduta. Quando o padrão da sua reação é igual ao mundo, raiva, orgulho, rivalidade, algo está espiritualmente errado. Sétimo, a maturidade espiritual é medida pela unidade e humildade. Paulo associa maturidade com discernimento espiritual, não com status ou com eloquência. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A unidade do corpo glorifica a Cristo. Então nós devemos lembrar que uma igreja madura não é aquela sem conflitos, porque existe. Mas aquela
que lida com os conflitos de maneira bíblica, segundo a palavra do Senhor. A exortação da palavra a nós é um chamado à responsabilidade, não à condenação. Então Paulo confronta com firmeza, mas com amor pastoral. Oitavo e último. Esse texto do verso 16, 17 nos chama a viver uma constante responsabilidade, lembrando que a morada do Espírito Santo somos nós. Isto significa cuidar do nosso corpo, da igreja, das nossas atitudes e também na comunidade que precisa ser edificada com amor, com cuidado, com carinho, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim todos nós iremos brilhar para o mundo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor. Vamos orar. Deus santo e perfeito, justo, compassivo e bondoso. Como o Senhor tem sido paciente conosco. Essa paciência torna-se evidente pela reunião que costumeiramente fazemos, pelo teu chamado. Perdoa onde erramos, onde temos errado. Edifica teu povo, a tua igreja. Que essa edificação, dessa construção, desse templo, seja feita com materiais que não perecem. Para que a nossa construção seja sólida, quando à volta do teu Filho Jesus Cristo nós nos encontrarmos, ele possa dizer, vem servo fiel. Sejamos fiéis. O Senhor abençoe os pastores de nossa cidade. Que voltem-se às Escrituras, aqueles que estão longe delas. Que aqueles que tiverem a Escritura como o caminho que deve construir a igreja, que o Senhor os preserve assim, os encha do teu Espírito. Mas que o teu povo possa amar os líderes que são bíblicos. Que a tua igreja desenvolva o amor um para com o outro. Que o nome de Jesus nesta igreja seja honrado. Assim oramos por meio do teu Filho Jesus. Amém. Deus vos abençoe.